Irmãos, fica de pé, levanta a sua Bíblia e fala assim: eu declaro que eu sou, que eu tenho e que eu posso tudo que está escrito na palavra de Deus. Eu declaro agora, meu coração está aberto e a minha mente está alerta para ouvir a voz do Senhor. Eu queria que ainda em pé você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu vou ler pela versão revista e atualizada, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu publiquei o tema dessa mensagem, que é: até quando devo continuar orando por algo? Você já se perguntou se é a vontade de Deus que você fique persistindo em orar por algum motivo na sua vida? Então Lucas 18, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse foi o tema da parábola de Jesus, de orar sempre e não esmorecer. Pai, essa é a tua palavra, e eu oro para que aonde ela chegar, ela possa gerar vida, ela possa gerar transformação, e que o Senhor nos instrua na mais perfeita vontade do Senhor. Declara para alguém aí perto de você: Deus vai falar contigo, querido irmão. Amém? Você pode se sentar. Que bom estarmos juntos para a palavra de Deus. Já me perguntaram esse assunto, esse tema: pastor, quando eu tenho um motivo para orar, eu devo ficar orando quanto tempo? Eu devo orar uma vez só, ou uma temporada, ou eu devo orar continuamente? Até quando eu devo orar? Eu devo orar até que aconteça? Como que funciona? Por que alguns perguntam sobre isso? Porque talvez já aprenderam outros segredos na oração e princípios e ficaram um pouco confusos. Por exemplo, alguns talvez já ensinaram falando: quando você orar, o seu sinal de fé que você já recebeu, e você deve então agradecer e entregar na presença do Senhor. Então, quando nós pensamos nesse tema, e alguém não fica orando todo dia, talvez ele acha que ele está sem fé. Ele fala: se eu não entreguei nas mãos do Senhor, é sinal que eu não estou crendo, e pode acontecer de eu não estar agradando a Deus. Qual seria então o caminho para isso? É o que nós vamos aprender nessa noite. Nesse primeiro versículo, que está ali no telão pela NVI, eu li aqui nessa versão que Jesus fala a parábola sobre o dever de orar. Essa palavra dever no original, ela é uma palavra muito interessante, porque ela revela uma necessidade. A palavra dever é uma necessidade que nós temos, espiritualmente falando, mas é uma palavra também que fala sobre responsabilidade. Dever seria necessidade e responsabilidade. Então você pode dizer bem alto comigo: necessidade e responsabilidade. Então, se você fosse traduzir de uma outra maneira, seria a parábola sobre a necessidade de orar, ou a responsabilidade de orar sempre e nunca esmorecer. Então, orar sempre pelo mesmo assunto, até que chegue a resposta, até que você veja a resposta de Deus. Então vamos entrar na parábola e entender o que Jesus ensina. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, vai anotando. O verso 2 diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A chave do texto está nesse último versículo, verso de número 7. Eu queria que a gente lesse bem forte aqui,
pela essa versão do telão. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu gosto de comparar versões, né? E amplifica o nosso entendimento. A versão que eu li fala dessa maneira: embora pareça demorado em defendê-los. Você já passou por uma experiência que há algum tema que você está orando pareceu demorado Deus responder? Que demora é essa? É semanas? É meses? Ou pode ser anos que você pode falar: pastor, tem um tempão na minha vida, anos, que eu oro a Deus por algo e eu não tive a resposta. Eu devo continuar orando? Ou já é sinal que Deus não quer que eu ore por isso, Ele não vai responder, ou a falta de resposta já é um não? Eu devo parar de orar por isso? Bom, eu quero ministrar, eu tenho ministrado nos últimos dias mensagens diretamente para mim, experiências que eu tenho passado. E eu te confesso que às vezes eu já parei para me perguntar: eu devo continuar orando por isso? Por quê? Porque eu acredito que, como você, eu também tenho áreas da minha vida que eu tenho visto um processo mais longo, um processo longo nessa espera. E aí parece que esse texto se aplica, embora pareça demorado. E eu já vi pensamentos na minha mente: até quando eu devo orar por isso? Por que a resposta não foi imediata? Então, primeira coisa que eu quero te falar é que nós temos pelo menos 3 vias da experiência do cristão com respeito à oração. A primeira é aquela primeira via, aquela primeira experiência de você orar e instantaneamente parece que já veio a resposta. Ou passado pouquinho tempo você fica surpreendido. Você fala: meu Deus, eu orei há pouco tempo, o Senhor já me atendeu. E aquilo ali fortalece a sua fé e você vê como Deus é amoroso, gracioso e já respondeu você. A segunda via é a via de você orar e parece que o tempo está um pouco maior, mas você fica com tanta expectativa que fala: Deus está fazendo. E você começa a ver as coisas começarem a começar num processo. Deus está respondendo passo a passo. Então você continua a orar para que seja completo. E a terceira via é a via que nós vamos estudar hoje. É quando parece que a resposta não veio. É quando parece que está demorando demais. E você fala: até quando eu devo esperar e orar? Bom, se você já passou por isso, você vai aprender princípios aqui nesse texto. Primeira coisa que eu quero te falar do texto, dessa parábola que Jesus está nos falando, que não é uma parábola comparativa. Existem muitas parábolas que Jesus está comparando. É como o semeador, quando ele usa o como é uma comparação. Mas essa é uma parábola de contraste. Eu não sei se essa palavra no português existe, mas é a constatação, se assim podemos falar. Porque o juiz iníquo aqui do texto não é Deus, porque ele é iníquo. Aqui não é uma comparação de um juiz que julga causas, e você está comparando um juiz do texto como Deus. Primeiro, Deus não é iníquo. Segundo, Ele não é mau. Terceiro, Ele não está de propósito lá no céu dizendo: não vou te responder, não quero, isso não me interessa. Não. Então, se não é uma parábola de comparação, é uma palavra de contraste. O que Jesus está dizendo é: se até um juiz iníquo, que não teme a Deus, que não se importa com pessoas, igual Jesus falou sobre ele, aqui no verso de número 2, fala que ele não respeitava homem algum, ele não se importava com pessoas, ele não tinha um coração sensível, ele não estava importando com nada, ele não era tocado, era uma pessoa extremamente dura, coração duro. E a Bíblia diz então que uma viúva queria que ele fizesse justiça por uma causa de um adversário dela. E a Bíblia fala então, no verso de número 4, que ele, depois de algum tempo, então demorou um tempo dela ficar insistindo, e ele não quis atender. E a parábola fala: depois ele disse consigo: bem que eu não temo a Deus e não respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Para não continuar me molestando, me azucrinando, é a palavra que a gente gosta de usar.
ele estava aborrecido com aquele pedido, e por causa do aborrecimento que ele diz, eu vou atender para essa mulher sumir. Deus não é assim, Deus não nos trata assim, esse não é Deus. Então, o verso 6, vem Jesus dizendo, considerai no que diz o iníquo. Então nós temos que ver o que ele falou. Ele falou o seguinte, eu não temo a Deus, eu não respeito, mas eu vou julgar para parar de me molestar. Parar, é o que ele diz. Agora vem o verso 7, não fará Deus, agora entra Deus. Deus não é o juiz iníquo, ele é um juiz fiel, ele é o juiz bondoso, ele é o juiz que nos ama, ele é o juiz perfeito, que fará justiça aos seus escolhidos. Aquela mulher não tinha nada a ver com aquele juiz iníquo, não era nada dele. Mas agora o contraste é que nós somos filhos desse juiz, nós somos escolhidos dele. Deus tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso com as suas orações, Deus não tem esse coração de não se importar, é um contraste. Esse juiz iníquo aqui está muito longe, ele não tem nada a ver com Deus, mas Deus tem um compromisso com seus escolhidos que a ele clamam. E aí fala, embora pareça demorado em defendê-los. Vamos analisar o verso 7 então. Esse contraste que Jesus está dizendo, é comparado àquilo que ele ensinou sobre oração, em Mateus 7, do verso 11. Abra sua Bíblia lá. Mateus 7, verso 11, Jesus disse algo similar. E aqui é uma base daquilo que nós estamos estudando nessa parábola. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? É uma pergunta de Jesus. Aqui também é um versículo de contraste, é uma comparação. E agora não é um juiz iníquo que está sendo comparado. Quem está sendo comparado somos nós, pais, que não somos perfeitos, que muitas vezes temos um coração egoísta, que somos maus, que temos a natureza pecaminosa ainda. Se nós, sendo assim, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, se nós, sendo imperfeitos, humanos, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais é contraste, comparação, quanto mais um Pai que estás nos céus, o nosso Pai, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Boas coisas é um pacote, é tudo aquilo que você quer de melhor. E Lucas traduz esse versículo como dar o Espírito Santo, que é o maior presente que nós filhos podemos receber. Então aqui Jesus está constatando, e ele está falando, o Pai, ele vai dar muito além. Então Deus, comparando com aquele juiz iníquo, ele vai ser infinitamente além na maneira de agir. Quem está entendendo aqui, diga amém. Agora então, vamos entrar no fato do ensino que Jesus está querendo trazer com essa parábola. O ensino é o dever de orar sempre. Por isso que, geralmente, nos títulos bíblicos aí dos textos, se você olhar para o título aí, alguns títulos falam sobre o dever de orar sem cessar. Na NVI fala a parábola da viúva persistente. Ela estava persistindo no quê? Em clamar. Aqui é uma comparação sobre oração. O dever de orar sempre. Agora, é interessante que a pergunta que a gente faz geralmente é: eu devo orar todos os dias por algo? Você já parou para perguntar? A primeira pergunta que eu quero te fazer é: será que você já teve uma experiência na sua vida de orar por um motivo todo dia? Vamos ser sinceros. O que te leva a clamar todo dia é quando algo é urgente, é importante mais. Tem coisas que são importantes, mas se você for extremamente sincero, e a Bíblia fala que Deus ama a sinceridade do íntimo, do coração, não é todo dia que você ora constante, mas pode ter dia que você esqueceu, teve dia que você falhou, teve dia que você viajou, teve dia que você teve que orar por outra coisa. Você está entendendo? Então não foi todo dia. Se você chegar para Deus e falar: Deus, eu estou orando todo dia por algo, Deus vai falar: não é todo dia, você ora muito, eu sei que você sempre lembra disso, mas não é constante. Não é como almoçar todo dia, não é como tomar café todo dia, não é como dormir todo dia,
Não é uma coisa tão real para você. Eu já tive experiência de orar por algo todo dia. Por exemplo, quando eu estava fazendo uma campanha, quando meu pai estava prestes a morrer, e eu estava orando pela cura dele, eu estava orando por meses todo dia. Eu tinha um tempo de oração, de clamor, que eu orava constantemente, incessantemente, todo dia. Eu acredito que eu não falhei nenhum dia. Por quê? Porque era o tema da minha vida, a minha cabeça estava naquilo, a minha vida girava em torno daquele clamor que eu estava vivendo por causa do meu pai. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o problema dessa viúva era tão sério. Tinha um adversário, não sei o que estava acontecendo, Jesus não falou qual era o problema dela nessa parábola, mas era tão sério, que ela não somente clamou todo dia, mas possivelmente ela clamou de noite também. Porque Jesus no verso 7 fala, aqueles que a Ele clamam, dia e noite. Dia e noite. Eu estou no texto principal aqui de Lucas 18, verso 7. Os irmãos aí, por favor, voltem. E aqui está na NVI, clamam a Ele dia e noite. Meu irmão, não era só de dia que ela clamava de noite. Então, com certeza, essa mulher importunava demais. Ela ia bater na porta do juiz de manhã, talvez de tarde, e quando ele ia dormir, ela ia lá também. Era uma insistência anormal, não é uma coisa que fala assim, ela vai lá uma vez por semana, ela manda um e-mail de vez em quando, e fica pedindo, não. Sabe o que é você ficar na cola? É você ficar grudado, você fala, eu não vou te largar, eu não vou parar de, entre aspas, importunar. A minha versão usou a palavra molestar. Então era de dia e de noite. E aí Jesus pega isso e fala assim, Deus não vai responder aqueles que a Ele clamam dia e noite. Meu irmão, então aqui está falando de uma oração que é um nível além do que uma simples constância. Quem está entendendo aqui, diga amém. É uma coisa que você está num clamor, numa entrega, numa busca, e você está falando, Senhor, eu estou clamando tanto, que é de dia e de noite, quando eu durmo e quando eu acordo, toda hora eu estou lembrando disso, que eu estou esperando que o Senhor venha fazer justiça, que o Senhor venha responder. Agora, mesmo clamando de noite e de dia, o texto fala, eu vou ler aqui pela Revista Atualizada, que embora pareça demorado em defendê-los, embora pareça, Jesus não está falando que é demorado, Jesus está falando da nossa perspectiva. Senhor, eu já estou 7 dias clamando, de dia e de noite. Senhor, eu já estou clamando já 1 mês. E aí Jesus fala assim, embora você acha que pareça, ou embora o tempo de Deus é perfeito, Ele não está demorando. Eu vou te mostrar então o porquê que Jesus falou do embora pareça demorar. Mas tem uma outra versão que diz assim, embora pareça, Ele depressa fará justiça. Eu não sei se você tem essa versão aí, é uma versão talvez revista e corrigida, que traz esse complemento. Embora pareça demorá-lo, Ele depressa fará justiça. Bom, então nós temos aqui uma coisa para entender. Jesus falou que embora pareça, mas Ele fará depressa. Qual que é a verdade? É a verdade que eu estou falando, Deus está demorando, e Deus fala assim, não, eu vou fazer depressa. O que esse texto de fato está nos mostrando? Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é fiel, e se o Senhor está dizendo que fará depressa, é porque é depressa. Se Ele é um juiz amoroso, Ele não vai fazer hora conosco, Ele não vai fazer você esperar, Ele vai agir depressa por você. Aí você fala, pastor, a pressa de Deus já está me gastando uns anos bons, não estou conseguindo entender essa pressa. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. A resposta dessas perguntas está no pós-parábola, está no verso 8. Olha aí. No próximo versículo, Jesus começa a trazer revelações, explicações. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Agora Ele vai completar o que estava na parábola. Parece demorado, Ele fará depressa. Agora Ele está afirmando, eu quero te falar uma coisa, para você crer, Ele vai fazer justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Bom, esse é um texto a ser estudado, e esse é um texto aqui muito profundo. Primeiro, a oração persistente está na base de 2 verdades, amor e fé.
Amor, eu creio que o Senhor me ama, eu creio que Ele não é juiz iníquo, eu creio que Ele vai fazer depressa. Sabe o que leva você a desanimar de buscar algo em Deus em oração? É quando você crê que Deus não se importa, não te ama e não está ligando com aquilo. Quer saber? Deus não está nem me respondendo, Deus não está importando com isso, eu vou largar desse jeito mesmo. Isso é uma incredulidade do seu coração ao amor de Deus. E a outra situação que Jesus está dizendo, que é o centro da oração persistente, é o tema fé. Circula aí na sua Bíblia. Jesus está afirmando que quando Ele vier, então está falando dos últimos dias, e eu creio que nós estamos nos últimos dias. Semana passada eu estava com um pastor amigo de uma grande igreja do nosso estado, e a gente estava conversando, e ele falou assim comigo, falou: Daniel, eu não sei você, mas ele tem muitos mais anos de ministério do que eu, e ele falou: eu tenho uma convicção clara no meu coração, nós estamos nos dias do fim, a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Sabe quando você vê um homem de Deus falando com maior seriedade, na maior certeza? Eu falei para ele: pastor, eu também creio, eu também creio que tudo já está se cumprindo tão rápido para que a igreja suba. Quantos creem aqui? Diga amém. Então nós estamos, se você crê, vivendo nos dias da falta de fé. Sabe o que leva uma pessoa a parar de orar? Falta de fé. O que leva pessoas a não ter persistência na oração? Falta de fé. A falta de fé é o motivo que tem levado pessoas a não ter uma oração como dessa viúva, não ter persistência, não ter intensidade, não ter dia e noite. A falta de fé é o motivo, é a chave do negócio. Então escreva aí, você que gosta de escrever e você que está em casa: fé é a posse antecipada daquilo que você espera. Eu ouvi essa frase do pastor Luciano Subirá e me marcou muito, quando ele ministrava princípios de fé, e tantas bênçãos, tantas palavras abençoadas já me marcaram desse querido pastor que já esteve aqui conosco. Fé é a posse antecipada daquilo que espera. Como assim posse antecipada? Você tem que mergulhar nessa frase. Pela fé você já se apropriou daquilo que você está clamando, e você espera a materialização. E você fala: Senhor, eu não vou ficar sem orar até ver se completar. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então, se eu ficar orando sempre pela mesma coisa, é falta de fé? Não, é o contrário. Sabe, tem experiências que Deus te dá de uma fé que começou e completou, que quando você ora, você sentiu que aquela posse antecipada já é sua e já se materializou, e você fala: Senhor, eu estou sentindo no meu coração e direção em Deus que eu não preciso mais orar sobre isso, porque já é uma convicção que aquele que começou a boa obra já completou nessa área. Quem está entendendo? Aí você agradece e fala: Senhor, já aconteceu. E eu não sinto que eu tenho que ser impulsionado a clamar dia e noite, porque a minha fé foi tão intensa que eu vivi o processo de ver se completar. Mas a maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes Deus começou o passo de fé, e você tem a posse antecipada, mas você vai orar até se materializar, até se tornar uma realidade. Eu quero te dar um exemplo de um dos maiores homens de oração da Bíblia. Você sabe qual é o homem de exemplo de maior oração? Ele foi usado pelo apóstolo Tiago como exemplo de homem que tinha oração de poder. A oração dele fez fogo cair do céu, é o profeta Elias. E Elias teve momentos de oração que ele orou e falou: Deus, derrama fogo do céu. Foi imediato, então ele nem orou mais. Mas passado alguns poucos capítulos, lá em 1 Reis 18, ele teve que orar muito em cima do monte para que a chuva viesse. Muito mesmo, irmãos. A Bíblia fala que ele teve 7 momentos de oração intensa. Que tempo levou isso? Lá em 1 Reis 18, verso 44, fala que na 7ª vez que ele foi orar, e mandou o servo dele ver se estava tendo materialização do clamor, que era chuva, a Bíblia fala assim: e a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Quando ele viu a nuvem,
vindo, ele não tinha visto antes. Ele falou: pronto, a minha fé se materializou, agora a chuva vai cair, podemos ir. Então ele para de orar. Mas ele orou um clamor intenso 7 vezes. 7 é o número da perfeição, é o de um ciclo perfeito. Então a resposta é: você deve orar até a materialização e a resposta completa daquela área. Você deve começar falando: o Senhor começou a boa obra e o Senhor há de completar nessa oração que eu estou fazendo. Você está entendendo? Amém? Então, nós precisamos entender que tem momentos que acontece que parece que a nossa fé já rompeu o que precisava romper, e aí nós já estamos agradecendo. Mas a maioria das vezes as situações que não foram completadas, elas não romperam completamente, igual aconteceu aqui no exemplo de Elias. E Elias é um exemplo de oração com persistência. Então grite não, fale comigo assim: orar com persistência não é falta de fé. Você pode falar para alguém perto de você, fala: orar com persistência não é falta de fé. Diga comigo: talvez é um dos maiores sinais da minha fé. Porque se você não para de orar como Elias não parou, é porque você tem certeza que aquele que prometeu vai fazer. A nuvem está chegando. Você vai ver a qualquer momento, por mais que seja pequeno, o tamanho da mão de um homem, mas a nuvem da resposta de Deus está vindo ao seu encontro. Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Amém? Agora, a maioria das vezes, a nossa oração, elas não são respondidas no momento que nós queremos. E nós gostamos de coisas imediatas, nós somos a geração do micro-ondas. Esse é o problema, porque agindo com essa cultura, nós julgamos que pareça estar demorando. Deixa eu te dar um exemplo, que eu vi o próprio pastor Luciano Subirá usar esse exemplo, mas eu tinha ouvido ele também, essa ilustração por outras pessoas, usando o exemplo de um animal africano, o guepardo africano, considerado como o animal mais veloz do mundo. Ele pode chegar a mais de 100 km por hora, mas quando ele vai atacar uma presa a 100 km por hora, ele precisa ter êxito na primeira vez, no primeiro ataque. Se no primeiro ataque ele falhar o alvo, ele não vai ter fôlego para uma segunda investida. Sabe por quê? Porque ele é rápido demais, mas ele não tem resistência para ficar muito tempo rápido. Ele é muito bom de arranque, ele pode ir por algum tempo, mas é pouco tempo, ultrapassar a marca de 100 km por hora numa corrida, mas aquilo não é muito tempo. E aí está o problema, ele se cansa muito rápido, porque a ciência comprovou que ele é um animal que tem um coração pequeno, e esse é o motivo. Esse exemplo ilustra muitos que saem numa arrancada de oração. Eles saem igual o guepardo, mas logo eles não têm a persistência, eles param, porque não têm a devida resistência espiritual, a consistência. Eles podem ter uma arrancada de 3 dias de oração, de 1 semana de oração, de 1 mês de oração, mas chega um ponto que ele fala: não, eu orei demais e agora chega. Se a gente for calcular a questão de tempo, você tem ideia de quanto tempo Abraão esperou pela promessa de Isaac? E a Bíblia fala que ele não parou de orar. Se você vê o texto de Romanos, que Paulo fala sobre Abraão, de uma fé persistente, de oração persistente, Romanos 4,19 fala que ele não enfraqueceu na fé. Demorou anos até que se cumprisse o que Deus tinha dito na vida de Abraão, mas os anos que se passaram, ele não se enfraqueceu em crer em Deus. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, idade avançada de Sara. A Bíblia fala que ele não enfraqueceu em sua fé. Mas o texto continua dizendo que ele continuou persistente. A palavra diz que ele se fortaleceu quando ele dava glória a Deus. Isso é maravilhoso. Olha aí o verso de número 20. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. A receita de Abraão é que ele continuava orando e glorificando a Deus, e quanto mais ele dava glória a Deus, mais a sua fé é fortalecida. Aqui está ensinando que o louvor é uma arma de guerra que fortalece a sua fé.
Quando você para de murmurar com o tempo e começa a confiar no tempo de Deus, agradecendo, a sua fé é fortalecida para você continuar orando por aquele tema e não desistir. Abraão, ele não colocou os seus olhos nas circunstâncias, mas ele mantinha os olhos nas promessas de Deus. A promessa de Deus era o alvo de Abraão e não era o tempo. Agora, o porquê do tempo, pastor? Por que para nós, embora pareça demorar, tem várias respostas. Uma das respostas é que Deus ele pode estar usando aquilo como uma escola na sua vida. Segundo, Ele pode estar querendo uma dependência de você na presença dEle. Aquilo pode estar tendo o alvo de gerar mais intimidade com Deus. Eu já até preguei sobre isso algumas vezes. Mas um dos motivos que a Bíblia fala é a realidade do mundo espiritual e da batalha espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12, fala que nós temos em uma luta, e que a luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra dominadores e potestades nas regiões celestiais. A Bíblia fala aqui, forças espirituais do mal. E qual que é a receita para essa batalha? Como que nós enfrentamos? Verso 18, com toda a oração e súplica. Aqui entra a oração de súplica, a oração da viúva, persistente. Deus, eu não vou parar de orar, de clamar ao Senhor, que o Senhor faça. Agora, o que acontece nas regiões celestiais com a oração de súplica? Vamos pegar o exemplo do profeta Daniel. Eu vou ter que correr aqui por causa do tempo, então me acompanha lá. Daniel 10, verso 11, fala da experiência que ele teve em oração, quando ele buscava Deus, continuava orando. Então, Deus manda um anjo para falar com Daniel em resposta à sua oração. Daniel 10, verso 11. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Qual foi o primeiro dia? Deus sabe. A Bíblia não falou quanto tempo foi, mas fala desde o primeiro dia. Desde quando você começou. A sua oração teve início, ela teve um meio, mas ela teve um fim. Agora ele fala, agora eu vim. Agora, por que demorou? Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui nos dá uma pista que pode ser 21 dias, que ele estava orando insistentemente, clamando a Deus. E o anjo revelou que teve uma batalha, uma resistência do príncipe do reino da Pérsia. Você sabe que homem, se fosse um rei da Pérsia, não pode resistir a anjo. Então o que resiste a anjo são potestades, seres espirituais. Aqui está falando de um demônio, de um ser espiritual, não humano, que regia naquela região. Aqui a Bíblia está falando que tem espíritos que dominam regiões. E aquela região era dominada por esse demônio que o resistiu. Então a Bíblia fala que ele pediu ajuda para um outro anjo. Miguel veio. E aí ele conseguiu romper aquela barreira e trazer a resposta para Daniel. Agora, a persistência na oração foi a garantia da vitória. A pergunta que eu te faço aqui, imagina se Daniel tivesse desistido de orar ao invés de persistir. Imagina que ele falasse, está demorando, Deus não quer me responder. A oração foi o meio, foi o combustível que Deus usa como um canal do agir nas regiões espirituais. Aí a pergunta que talvez venha na sua cabeça é, pastor, mas por que Deus precisa da minha oração? É por causa de princípios estabelecidos na Bíblia. Ele fala que ele deu ao homem autoridade sobre a terra. O diabo tenta usurpar essa autoridade, mas em Cristo você tem autoridade dada pelo Senhor nessa terra. Amém? Então quando você exerce essa autoridade, você está cooperando com Deus para que através dessa chave que você está abrindo, você está invocando o poder do reino de Deus, e esse poder está entrando por quê? Porque você está abrindo como um portal espiritual, através da oração, dizendo, Senhor, o Senhor pode vir nessa cidade, o Senhor pode vir nessa casa, então Deus vem por causa da autoridade que você está dando.
E aí, as autoridades de Satanás caem por terra. Por quê? Porque Deus está honrando você, está dizendo, então você quer que eu entre? Deus entra. Deus traz resposta de oração, e Ele quebra aquela barreira. Então a resposta do que parece ser demorado, é porque nossa oração está sendo liberada, está envolvida numa batalha espiritual. E quando você ora, Deus está trabalhando por você. Quando você ora, Deus está agindo ao seu favor. Quando você ora, Deus está mandando anjos para trazer resposta para você. Quando você ora, o mundo espiritual está em movimento. Você pode dizer um forte amém? E para encerrar, volta para Lucas. Eu quero te mostrar sobre a questão do tempo kairos de Deus, que é diferente do nosso cronos. Em Lucas 1, verso 6, fala de um homem temente a Deus, que orava muito, e ele tinha um motivo de oração. O nome dele era Zacarias. Ele não podia ter filhos com sua esposa Isabel. Lucas 1, verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Você já parou para pensar quanto tempo Zacarias orou? Quanto tempo ele e sua esposa orou por um milagre, para que Deus trouxesse a eles a resposta de um filho? Agora pula para o verso 13. Disse-lhe, porém, um anjo a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então desde o primeiro dia que ele começou a orar, a oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Quem era João? Era a voz que clamava no deserto. Eu vou resumir aqui, porque a gente não tem tempo, para você entender. A Bíblia fala que Jesus veio no tempo perfeito, na consumação do tempo. Tudo foi planejado para Jesus cumprir todas as profecias do Velho Testamento e vir no tempo exato. Então Deus precisava usar um precursor, que era João Batista, que vinha preparar o caminho. Então se o tempo exato de Jesus foi estabelecido, então o tempo exato de João também foi. No plano, no relógio de Deus, o tempo era perfeito. Poderia ser um pouco demorado para Zacarias, que demorou anos, parecia que ele estava com idade avançada, mas João também veio no tempo perfeito. Deus, quando traz respostas para você, Ele traz respostas perfeitas, não é de qualquer jeito, não é no mais ou menos, não é no seu tempo para dar uma atrapalhada. O tempo dele para você é perfeito, para marcar a sua vida para sempre, para toda a eternidade. Então levante uma das suas mãos e fala, o tempo de Deus sempre é perfeito, e Ele se apressa por mim. Eu não estou ouvindo você, meu irmão, talvez é a máscara, mas fala um pouquinho mais alto, fala bem alto, o tempo de Deus é perfeito. Você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade? E pode ser que para Zacarias possa ter demorado, mas Deus caprichou, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Ele deu o melhor para Zacarias. A Bíblia fala que não teve outro homem como João Batista. Não teve outro nascido de mulher que se comparava a ele. Meu irmão, se parece demorar, Deus está caprichando na resposta. Vale a pena você persistir. Vale a pena você ficar orando até o final, porque vai chegar na hora certa. Porque João precisava estar atrelado no tempo perfeito de Deus, que é o Kairos. Então a resposta para esse alvo da sua vida está sendo atrelada ao tempo perfeito de Deus nos céus. Você pode dizer amém? O segredo: não desista. Talvez você está orando para o seu cônjuge, você está orando por um filho, você está orando por uma resposta, por um milagre, por uma doença, por uma enfermidade, e parece que você acha que deva parar de ser insistente com Deus. Essa insistência tem um propósito. Deus, enquanto está trabalhando, está transformando você. A sua fé vai ser fortalecida nesse tempo, e quando chegar, vai ser um testemunho da eternidade. Você vai contar pela eternidade a resposta que Deus deu, o milagre que Ele fez. Você crê? Então fica de pé, eu quero orar com você. Eu queria que você colocasse diante do Senhor um motivo, um tema, você que está na internet também, que parece que está demorando, mas que você deve insistir. Levante as suas mãos e ore, e fala: Senhor, eu coloco agora o meu clamor diante do Senhor. Eu queria que você orasse, feche os teus olhos e fala: Pai, me dá essa fé dessa viúva, de continuar dia e noite clamando. Eu queria que você orasse bem alto, que você tivesse esse tempo agora, de clamar que os céus estejam abertos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Levanta o seu clamor, levanta a sua voz.